Vamos lá, vamos seguir então nossa live aqui. Ó, o Manuel Cruel mandou mais uma mensagem, aí já é o nosso gancho para o próximo tema, que ele falou que prefere o goleiro do Rio Ave do que o Santos frangueiro. E aí, cara, ele está dizendo isso muito por conta do que o Caê Mota, né, trouxe hoje, e alguns outros jornalistas também falaram sobre isso, que é justamente o seguinte: a prioridade do Flamengo para um goleiro na temporada. E essa prioridade parte do porquê. Com a chegada do Ayrton Lucas, o Flamengo repõe a saída do Michael no que Paulo Souza projeta como montagem de elenco. Treinador, por sua vez, segue batendo na tecla da urgência para a chegada de um goleiro e o nome escolhido por ele é o Santos. Semana promete ser movimentada. Goleiro esse, né, Castanha, que acabou sendo convocado para a seleção brasileira por conta de um corte que houve com o Everton, né, que sofreu um trauma na mão durante o treino. Eu acho que é migué para jogar a final do Paulistão, mas beleza. Foi cortado, já havia o corte do goleiro Ederson, né, do Manchester City, e foi convocado o Everson, do Atlético Mineiro. Então, ele foi a quarta, quinta escolha para o gol da seleção brasileira. Está servindo a seleção. O Atlético Paranaense acabou sendo eliminado para o Coritiba no campeonato estadual. E onde muitos achavam que era uma ideia do Flamengo de trazer o goleiro Santos, parece que é um pedido do próprio Paulo Souza, cara. E aí eu queria saber de você. Recentemente teve aí o nome do De Amores, né, um goleiro uruguaio oferecido, parecia que estava ali pingando no Flamengo, mas, ao que tudo indica, o Paulo Souza quer o Santos mesmo. Essa notícia pega, talvez, o torcedor meio desprevenido, né, porque muitos acreditavam que era por conta da diretoria, onde, no final, é o Paulo Souza que está tentando a contratação mesmo do Santos, ao que tudo indica, né? Cara, aí cada um, né, fala uma coisa, né, Cleitinho, dessa questão de goleiro. A gente sabe que é uma prioridade, a gente sabe, né, que o Flamengo quer um goleiro. Inclusive, o Marcos Braz, na coletiva, né, que ele fez... Foi na coletiva ou foi na volta dos setoristas ao Ninho, tá? Eu não vou lembrar agora o certo, mas foi uma dessas duas aí, que ele fala o seguinte: liberamos o César. Ele não fala os nomes, mas liberamos o César. Liberou o Gabriel, né, Batista. Então, obviamente, que a gente vai trazer um outro goleiro. Então, ele vai trazer, né, um goleiro. Quando o Diego Alves perde espaço, né, e não consegue mais, parece que o que falam, que ele não está conseguindo acompanhar a carga de treinos do Paulo Grilo e que o Paulo Souza não conta mais com o Diego Alves, é normal que eles busquem um goleiro mais experiente, né? Dentro do Brasil, poucas opções. E aí o Flamengo escolhe o Santos, joga muito tempo aí, tem os seus títulos, convocações, foi para as Olimpíadas. E aí a gente não sabe até que ponto, meus amigos, a gente pode esperar até o meio do ano. Eu sou um que sempre falei para esperar até o meio do ano e tentar uma contratação de um goleiro que está lá fora. Mas a gente precisaria ter a certeza passando esses jogos contra o Fluminense. E eu vou falar por quê. O Hugo, né, que eu acho muito promissor, acho bom goleiro, ele falhou em 2 jogos esse ano. Vocês lembram qual foi o jogo? Contra o próprio Fluminense. E o outro Resende. Atlético Mineiro. Ah, não, Atlético Mineiro, isso. Ou seja, os principais jogos do ano, da temporada até agora, os principais jogos da temporada, ele falhou. Contra o Vasco, ele foi muito bem, né, no jogo. Então, tem esse pé atrás aí agora, sabendo que tem as finais. Depois você vai começar a Libertadores, fase de grupo, brasileiro, e o Flamengo tentar um goleiro mais experiente. O problema é que a inscrição acaba dia 2. E a final está marcada para o dia 2. Não é isso? É 2 ou 12? Agora eu não vou lembrar. A final está marcada, vai ser agora dia 30 não, e a outra dia 2. Isso, estou falando a fase de inscrição, né? Então, assim, talvez essa necessidade que o Flamengo vem tendo de ter um goleiro é essa opção aí pelo Santos. Eu tenho minhas dúvidas, tá, Cleito, Rafael e galera do chat, se o Santos é esse nome que vai chegar e vai tomar conta da posição. Porque a gente lembra que quando o Diego Alves chegou, foi assim. A gente vinha com problemas lá com Muralha, o Thiago falhou, tinha lá, sei lá, Paulo Vitor mais antigo, né? Mas tem uma galera aí que não tinha, né, se firmado. Aí o Diego Alves chega em 2017 e toma conta da posição.
Até perde momentaneamente ali no final de 2018 alguns jogos, né, o Dorival Júnior bota o César, mas depois ele volta a ser importante em 2019, 2020. Então, nós estamos falando de um goleiro que chegou e tomou conta da posição 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. E que agora, talvez pela idade, não está mais, né, conseguindo corresponder às expectativas da comissão. Então você precisa de um goleiro. Se vier o Santos, cabe a gente apoiar, irmão. Não tem jeito de torcer para ele bem, mas se até agora não concretizaram essa contratação, é justamente porque não tem, né, tem uma rejeição por parte da torcida, por parte de diretoria, e também tem a questão do valor lá, que negociar com o Petralha é sempre difícil. Vamos aguardar e ver o que acontece, né? E aí, Rafa, mais uma vez aí falando sobre o goleiro Santos. Só responder a Carolzita aqui. Carolzita, eu sou casado, tá? Então não adianta. Mendigo virou elogio, né, Castanho? Eu entendi isso também. Sou casado, nem adianta. Eu acho que ela sentiu um ar de sedução em você, por isso que lembrou o fato do mendigo lá. Interessante. Coisa de maluco. Mas, Rafa, Santos aí tem uma entrevista dentro do Marcos Braz, né, na coletiva, que pergunta sobre o Santos. Ele fala: não tem nada, esse aí menos. E aí, quando o Marcos Braz fala isso, é complicado. Mas essa necessidade pelo Santos também é um tapa na cara do torcedor rubro-negro, que viu mais uma vez o Diego Alves sendo renovado, né? A gente sabia que não havia essa condição, e já era para o Flamengo ter corrido atrás desse treinador há um certo tempo, né? Desse goleiro há um certo tempo. Até porque a gente já vê que é uma necessidade, não é de agora, né? Pelo menos aí, durante a temporada de 2021, a gente teve alguns indícios que a ausência de um goleiro seria impactante em algum momento, e está sendo impactante agora, né? Apesar do Hugo ser muito bom debaixo das traves, Castanha citou, o Hugo foi bem contra o Vasco. Realmente, no SofaScore a nota dele foi a melhor. Mas às vezes as notas enganam, porque teve uma hora que ele foi sair, caçou borboleta, com o pé ele é uma negação. Então é complicado, né, cara? É complicado. Apesar de eu também achar que ele, debaixo da trave, fez uma puta partida, fez defesas incríveis. Mas, num conjunto da obra, complica, né, irmão? Assim, complica, cara. Como você falou, né? A questão do Diego Alves faz com que o Flamengo agora precise consertar um erro. O Flamengo poderia estar simplesmente buscando qualificar o seu elenco, trazer um jogador melhor, um jogador que acrescente novas características, mas agora o Flamengo precisa consertar um erro. E precisa consertar um erro, obviamente, com uma verba menor, porque o Flamengo já paga um salário considerado ao Diego Alves, que era um jogador que poderia ter simplesmente o seu contrato finalizado, não precisava ter renovado para o ano de 2022. Cara, a questão do Santos e do Paulo Souza, Cleitinho, eu acho o seguinte, cara, o técnico pode sugerir jogadores, tá? O técnico, principalmente, eu gosto mais até quando o técnico sugere características ao clube, que é obrigado a ter sempre um mapeamento muito amplo de jogadores de várias posições, e ele pode aprovar um nome, tá? Só que quando o técnico sugere, né, um goleiro, um jogador de qualquer posição, o clube precisa fazer uma avaliação da parte financeira também. Essa parte normalmente escapa um pouco da avaliação do técnico. O técnico pode recomendar um jogador X, um jogador Y, mas o clube pode entender que aquela negociação não é vantajosa, que o clube conseguiria, por exemplo, trazer um goleiro semelhante por um valor menor. E aí, nesse caso, ainda que o técnico peça, ele vai ter que se contentar com o outro. Mas, assim, a gente já falou muito do Santos. Acho que se chegar vai conseguir jogar, vai conseguir performar, como diz o pessoal aí. Mas não é aquele goleiro que empolga, mas é um goleiro correto. Agora, eu acho sinceramente que para trazer um goleiro, sobretudo que está arriscado de vir supervalorizado, e aí eu não sei se essa convocação pode ter até algum impacto na negociação do Flamengo com o Atlético Paranaense, talvez eu fosse possível, sim, aguardar,
sabendo que aí nós teríamos que aguardar até as oitavas de final da Libertadores, por exemplo, para inscrever outro jogador, o que é um desafio. A gente sabe, a gente tem um Diego Alves sem condição nenhuma de jogo, pelo menos foi o que ele mostrou contra o Rezende, e tem um Hugo inexperiente. Porque, além de tudo, tem esse problema, né, Cleitinho? O Matheus Cunha a gente não viu. O Diego Alves não parece estar apto ao jogo profissional, com todo respeito ao Diego Alves. O que ele mostrou foi que ele está totalmente fora de condição de jogo. E a gente teria um goleiro só, né? Então, a gente está pensando necessariamente em problemas de jogo do Hugo. Mas se o Hugo tem uma lesão, aí é o Deus nos acuda, né? Aí daqui a pouco a gente vai estar improvisando o zagueiro no gol. Então, o Flamengo está numa situação difícil, mas como você bem falou, o Flamengo se colocou nessa situação difícil por conta de uma renovação incorreta do Diego Alves lá atrás. E agora é correr contra o tempo, parece que se encaminha para ser o Santos, e se veio com o aval do Paulo Souza, que bom, porque ele enxergou nele características de jogo fundamentais para a proposta. Então, talvez seja um jogador também para ter uma chegada mais tranquila, uma adaptação rápida, apesar de que o goleiro não tem tanto essa questão de adaptar, até tem, mas não tem de maneira tão forte quanto os jogadores de linha. Então, acho que ele pode chegar, agora é chegar, esperar e ver se ele faz um bom papel. Agora, só uma coisa também. O Flamengo, ele tem mantido as suas negociações muito em sigilo. Será que não está direto? Será que o Flamengo não tem uma negociação paralela, além do Santos, e de repente pode pintar um outro goleiro? Eu não sei se eu falo isso mais por vontade, porque eu confesso que eu não queria o Santos, ou porque eu acho que pode pintar aí uma surpresa, cara. Não sei. Olha, ô Castanha, não vou mentir não, mas eu não tô torcendo pouco porque o Rafael falou não, tô torcendo é muito, irmão. Tomara que tenha uma negociação paralela acontecendo aí. Assim, eu sou um cara que, independente da contratação, eu primeiro espero rolar ali a contratação, ver como é que o cara vai reagir. Santos pode vir e assumir essa vaga. Óbvio que a gente tem aí esse recorte dele recente, né? Depois que o nome dele foi ventilado no Flamengo, é uma sucessão de erros. Mas, sendo bem sincero, cara, tomara que o Flamengo esteja de olho aí em outros goleiros, sim, e possa surpreender. Mas tem que surpreender rápido, porque, como você e o Rafael disseram, vai ter uma hora que vai encerrar a janela, e aí a gente vai ter que ir com o Hugo até outras fases mais decisivas de competições. E aí, se acontecer o que o Rafael falou, lesionar o Hugo, aguenta Diego Alves, mão de alface, perna de velho com osteoporose, como gosta de dizer Rodrigo Bigode.